Olá pessoal, tudo bem? Paz de Cristo a todos vocês. Quero chamar sua atenção para a palavra de Deus aqui em Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, o livro que encerra aqui o Pentateuco. Deuteronômio capítulo 3, versículos 25 e 26, que nos diz: Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste negócio. Olha, você que é leitor da Bíblia deve ter já lido aí as maravilhas que Deus fez através de Moisés, como por exemplo, em Êxodo capítulo 14, versículo 21, Moisés estende a mão sobre o mar, Deus sopra um vento oriental que veio a abrir o mar vermelho e o povo passou a pé enxuto. Êxodo capítulo 19, Moisés falava com Deus, Deus respondia e o monte tremia e fumegava. Êxodo capítulo 24, versículo 18, fala da comunhão que Moisés tinha com Deus. Moisés entrou no meio da nuvem e falava com Deus dentro da nuvem. Então, quando vemos aqui a oração de Moisés sendo barrada, temos muito a raciocinar, a pensar duas vezes antes de entrar na presença de Deus em oração, porque você pode pensar assim: ora, se um homem como este teve a sua oração barrada, impedida, e então, como é que Deus vai responder a mim? Tenha calma, relaxe e vamos ver o porquê. Por que Deus barrou a oração de Moisés? Por que Deus impediu a resposta a esta oração? É muito interessante, muito importante que quando você entra na presença de Deus, quando você serve a Deus, você veja o seguinte: devemos nos colocar em lugar de servo e devemos fazer uma avaliação do nosso proceder. Se estamos bem com Deus. Moisés estava bem com Deus, tinha comunhão com Deus. Porém, o que barrou a oração de Moisés é porque ele pediu algo que Deus tinha proibido. Então, a avaliação tem que ser feita da seguinte forma: que eu não estou tão somente em comunhão com Deus e a sua palavra, mas também a minha vontade dentro deste pedido está dentro da vontade de Deus. Não é algo proibido por Deus que eu estou pedindo. Isso tem que ser levado em conta. E o pedido que Moisés estava fazendo tinha sido já determinado por Deus que ele não entraria. Ele não entraria com o povo na terra prometida. Deus falou isso lá em Números, capítulo 20, versículos 8 ao 12. Não era através da liderança de Moisés que o povo entraria na terra prometida. Deus já havia falado. Eu vou ler somente o versículo 12 de Números, capítulo 20, que diz assim: E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim,
para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso, não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Se Deus falou que ele não meteria o povo, é assim mesmo que a versão aqui, que a tradução fala, uma Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, eu estou lendo aqui, então ele não poderia ter a resposta, porque isso vai contra a imutabilidade de Deus. Deus é imutável e Deus então não vai responder algo que ele proibiu, ok? Então, quando você se coloca na presença de Deus em oração, leve em conta: a minha vida está alinhada com a palavra de Deus. Mas leve em conta também: o meu pedido está de acordo com a vontade de Deus? A gente vê muito por aí essas coisas. Por exemplo, conheço um irmão que creu, aceitou a fé, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas ele queria ser usado por Deus em milagre. Ele queria orar e paralítico andar, cego ver, mudo falar, morto ressuscitar. E isso porque ele leu lá em Mateus capítulo 10, versículo 7 e versículo 8, né? Jesus mandou que os discípulos fossem e fizessem estes milagres. Mas, irmãos, leve em conta: Deus tem um chamado com você diferente do chamado que tem com o irmão, o seu amigo. É diferente. Por exemplo, entre os apóstolos, entre os discípulos, falando aqui no pós-Pentecoste, Pedro, Paulo e Felipe eram usados por Deus na cura e no milagre. Mas e os outros? Os outros não eram usados por Deus em milagre. Então leve em conta a vontade de Deus, o chamado de Deus na sua vida. Deus te chamou para ensinar, então faça isso. Deus te chamou para cantar, cante, porque tem gente que tem o dom de cantar, de louvar a Deus, mas ele quer porque quer ser pregador, sendo que o chamado dele é para cantar, e vice-versa. É o caso de Moisés aqui. Moisés teve a sua oração barrada, impedida, porque o seu pedido foi contra o que Deus estabeleceu. E então, agora, Moisés teve que se conformar. Ele estava bem com Deus? Estava. Ele estava em comunhão? Estava. Mas sabe-se de uma coisa: eu é quem sou o servo. Deus é que é o Senhor. E quando oramos, deve-se levar em conta que Deus pode responder de três maneiras, de três formas. Deus pode dizer sim, como Deus também pode dizer espere, e Deus pode dizer não. E você dirá: ora, mas o trono está livre para mim entrar, o véu foi rasgado, eu posso entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, e pedir a Deus. É claro que você pode, você tem ousadia, a Bíblia diz isso, para entrar no Santo dos Santos. Mas se há algo que Deus estabeleceu para você, Deus colocou um limite. Deus coloca limite, Deus coloca disciplina. E aí você tem que andar dentro do quadrado que Deus estabeleceu. E então você vai ser muito usado por Deus, tem comunhão com Deus, ora e Deus opera dentro do limite que Deus impôs. E as maravilhas acontecerão em nome de Jesus, porque temos acesso a Deus. Mas nem tudo que eu peço eu vou alcançar, porque tem que avaliar
se a minha vontade está de acordo com a vontade de Deus. Fique na vontade de Deus, submeta-se à vontade de Deus e então